Vindo, meu irmão. Isto mesmo, intensifica a tua gratidão. Intensifica a tua gratidão a Deus, porque Ele é bom. O nosso Deus é bom. E eu entro agora, Pai, agradecendo juntamente com a congregação, agradecendo com o teu povo, Deus amado, essas boas dádivas, ó Deus do campo material, ó Deus, agradecemos pelo emprego, ó Deus, que está sendo preparados para aqueles, ó Deus, que estão aqui, Pai amado, agradecendo pelo emprego que vai vir, a porta que vai se abrir diante dele, Pai, esse que está agradecendo pela fazenda que tem, que está agradecendo pela loja que tem, que está agradecendo, Deus, pelo serviço que ele tem. Deus amado, eu estou junto com ele te agradecendo. Pai, nós estamos agradecendo ao Senhor. Pai amado, é o primeiro mês deste ano e nós queremos continuar te agradecendo, Pai, porque nós já estamos experimentando neste primeiro mês, ó Deus, o agir do Senhor, o agir poderoso do Senhor na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida das nossas esposas, nossos esposos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque cada pessoa aqui, Deus está tendo as suas necessidades supridas. Nós te agradecemos, Pai, pelos milagres, ó Deus, que o Senhor está, Deus, entregando nas mãos dessas pessoas. Pai, nós recebemos tudo isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Você ficou feliz por orar? Quem realmente creu que Deus te deu, diga um amém bem forte. Aleluia. Essa oração foi poderosa, tá, amados? E você que está em casa, faça o mesmo, receba. Nós declaramos em nome de Jesus a nossa gratidão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelo que Ele fez nesta noite aqui, respondendo a gratidão do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, querido. Vá abrindo a sua palavra, a palavra de Deus, né, a sua Bíblia, em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Nós também queremos esclarecer aos jovens que aqui estão, queremos convidá-los. Não esqueça de fazer as suas inscrições para o nosso retiro de jovens, que ocorrerá do dia 12 ao dia 14 de fevereiro. Um final de semana depois do carnaval, nós estaremos juntos num dos acampamentos mais lindos, se não o mais lindo, aqui do Paraná, que é lá na Capela do Calvário, em Campo Mourão. Você jovem, solteiro, casado, jovens casais também nós convidamos, parcelamos no cartão. Gostaríamos muito de ter você conosco nesse retiro, vai ser uma bênção. O pastor Itamar vai estar vindo conosco lá de São José do Rio Preto, vai estar ministrando para nós, e mais um amigo meu, pastor lá de Cruzeiro do Oeste, vão estar lá ministrando junto conosco. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que a tua vida será tremendamente abençoada. Ali fora nós temos uma mesinha, vamos estar fazendo a sua inscrição e queremos contar com a sua presença. Jovens de 18 até 70 anos, tá, gente? Glória a Deus. Estou brincando. Os adultos também quiserem estar conosco lá, são nossos convidados. Ah, pastor, tem 50 e poucos anos, mas eu tenho espírito jovem, eu quero ir para um retiro de jovem. Pode ir, você é nosso convidado, você pode estar participando conosco, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? E os nossos jovens são bem sossegados, tá? Fiquem tranquilos, não são muito bagunceiros, é uma idade já da maturidade, da tranquilidade, bem sóbrios e bem abençoados. Você é nosso convidado. Vamos lá então, meus amados. Atos capítulo 12, estava orando hoje, lendo na palavra esse trecho lindo do livro de Atos, onde Herodes persegue a Tiago e mata o apóstolo Tiago, e também onde ocorre uma libertação, né? Nós vimos aqui nos testemunhos vários livramentos da parte de Deus, né? Livramento da água que estava entrando na casa, livramento, né, nas viagens de férias. Amados, como é bom servirmos a esse Deus maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Então o tema da ministração nessa noite é quando os céus tocam na terra. Repita comigo, quando os céus tocam na terra. Será que é possível o reino dos céus descer à terra? Será que Deus pode trazer o sobrenatural para o natural? Será que milagres e maravilhas podem acontecer na vida dos crentes?
Nós vemos aqui através dos testemunhos que sim, é possível, eu e você, todos nós que servimos ao Senhor, que temos um compromisso com Jesus, que obedecemos a palavra de Deus, que somos, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Deus tem coisas maravilhosas para nós, amém? E 2016 promete para mim e para você, como um ano de coisas extraordinárias de Deus na sua vida. Eu creio que Deus vai te surpreender neste ano. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas no meio do seu povo. Não sabemos que hora Jesus vai voltar, a qualquer momento é a volta de Jesus, mas temos que estar preparados, temos que estar triunfantes, temos que estar fervorosos no Senhor, crendo que os céus podem tocar a terra. E é isso que nós procuramos responder com a graça de Deus, através desse lindo trecho da palavra de Deus. Senta aí na sua cadeira, prepare o seu coração, vamos mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá então, Atos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, aqui o apóstolo Pedro. E eram os dias dos pães asmos, ou seja, a época da Páscoa, que durava 7 dias. Eles comiam pães asmos para relembrar o tempo do Egito e como Deus, Páscoa fala de passagem poupadora, como Deus arrancou o seu povo do Egito. Então eles tinham que comer esses pães asmos. Tendo feito prender, ou seja, a Pedro, Herodes prendeu Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, Herodes prendeu o apóstolo, primeiro pegou Tiago, matou, martirizou o apóstolo Tiago, que era uma das colunas, um dos principais dos apóstolos, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, o apóstolo Tiago. E aí ele prendeu Pedro com o intuito de, passando a festa dos judeus, a Páscoa, a época onde era comido, pães asmos, em memorial da Páscoa do Senhor, ele aprisionou o apóstolo Pedro com a intenção de matá-lo. Pedro, pois, versículo 5, estava guardado na cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, querido? Eu vou repetir porque esse é o destaque aqui. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, uma noite anterior, aonde Pedro seria apresentado, ridicularizado, espancado, sofrer toda sorte de dilacerações, como aconteceu com Jesus, como aqueles que eram presos naquela época, ia ser martirizado no dia seguinte. Mas naquela mesma noite, ou seja, na noite anterior, Pedro dormiu entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, provavelmente uma em cada um dos pés. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, ou seja, a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Fala comigo, um anjo do Senhor. Oh, aleluia. Amém? Quantos creem que tem anjos nesse lugar? Como a gente canta, Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. A gente não está vendo, gente, mas com certeza onde há muito crente, há muitos anjos subindo e descendo, trazendo a sua bênção, um milagre, aquilo que você está pedindo ao Senhor, trabalhando, guardando, protegendo a sua vida. Tem anjos subindo e voando nesse lugar, você pode ter certeza disso. Esse é um lugar ungido. Vários irmãos já tiveram experiências aqui, contaram para nós, testemunharam aqui na frente de ver anjos naquelas portas, naquela outra, por cima, O pastor Paulo viu o tempo todo, ele tem visão espiritual aberta, anjo entrando pela porta, derramando óleo sobre esse lugar. Irmãos, isso acontece, isso é real. Sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me, disse o anjo, né? Então saindo, o seguia Pedro, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Mas depois de terem passado a primeira, segunda sentinela, ou seja, os guardas que estavam cuidando deles, lembre-se que eram 16, 2 amarrados aos pés, e outros 14 guardando, para que Pedro não escapasse nem fosse resgatado pelo povo de Deus. Chegaram ao portão de ferro, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, foi embora. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda essa expectativa do povo judaico, que queria que Pedro fosse martirizado igual o apóstolo Tiago. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Adivinha por quem que ele estava orando, gente? Por quem? Fala comigo, pelo apóstolo Pedro. Era uma igreja que orava. Estava orando pelo apóstolo Pedro. Eles estavam orando ali pelo apóstolo Pedro. Com certeza. Quando ele bateu ao postigo do portão, ali ao portão, veio uma criada chamada Rode, que significa rosa, original, ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Quer dizer, ela ficou tão extasiada, tão alegre com aquela situação, que ela foi correndo avisar o povo que estava orando pelo apóstolo Pedro. E esqueceu que Pedro estava na porta. Você tenta imaginar aquela cena? Foi algo tão alegre, tão tanta felicidade para aquela menina chamada Rode, que simboliza rosa, o nome Rode significa rosa, rosa de Deus, uma flor de Deus. Que ela foi correndo avisar o povo que estava orando e intercedendo pelo apóstolo Pedro, e esqueceu que Pedro estava na porta. Que tremendo isso, gente. Então, eles lhe disseram, versículo 15, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, não, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Fala comigo, ficaram atônitos. Queria destacar essa palavra. Ficaram atônitos. Nessa versão que vocês estão vendo projetada, pasmaram. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, imagina, ficou aquele alvoroço. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Olha que livramento extraordinário. Eram tempos difíceis aqueles dias, a igreja estava sendo perseguida, já havia sido martirizado Estevão, o grande pregador, da palavra de Deus. Nós vemos isso ali em Atos capítulo 5 e 6, nós vemos ali o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. A igreja estava sendo perseguida, teve que se dispersar de Jerusalém, mas alguns ali ficaram. E Pedro estava ali juntamente com os apóstolos, fazendo seu ministério. Quando foi preso, logo depois de saber da morte de Tiago, o apóstolo Tiago, ele foi preso também pelo mesmo rei, o rei Herodes, que havia matado o apóstolo Tiago. E o rei, por que prendeu Pedro? E por que martirizou Tiago? Porque ele queria agradar os judeus, ele queria agradar o povão ali. Os cristãos eram minoria naquela época, eram perseguidos naquela época. Sofriam
terrivelmente a perseguição dos reis que ali estavam, porque eles queriam agradar os judeus, que era a maioria sobre a terra que estava ali, e queriam se promover diante do povo. Então Pedro foi preso, foi lançado na prisão, foi acorrentado, como nós já falamos, entre 2 guardas romanos, e ia ser julgado injustamente, porque não tinha feito nada, a não ser pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E ia ser ridicularizado diante de todo o povo, que era normal daquela época fazer isso, dar chicotadas, né, bater, e aí no final de tudo ainda matar, martirizar aquele grande apóstolo chamado Pedro. Mas será que eles conseguiram fazer isso, amados? Sim ou não? Estamos vendo que não, porque os planos e projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos, ou do que qualquer projeto que Satanás tinha para destruir a vida do apóstolo Pedro. Satanás não conseguiu aquilo que ele queria fazer através desse homem chamado Herodes. Herodes é um símbolo daqueles que se levantam contra nós, dos nossos inimigos espirituais, dos problemas e dificuldades que eu e você enfrentamos todos os dias. Sim ou não, irmãos? Como o diabo quer nos destruir, como Satanás quer nos atropelar, como o inimigo das nossas almas quer nos ridicularizar, quer nos colocar em descrédito, quer acabar com a nossa vida, quer nos julgar muitas vezes injustamente, quer nos ridicularizar perante as pessoas, né? Hoje já não tem martírio aqui no nosso país de cristão, mas quer também matar espiritualmente a vida de muitas pessoas, destruindo através das suas artimanhas, destruindo através dos problemas, das dificuldades. Mas aí existe um segredo que nós podemos encontrar aqui no versículo 5, que eu acho tremendo e o que saltou ao meu coração. Segunda parte do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, amado? Quando os céus tocam na terra, por que os céus tocaram a terra nesse episódio, livrando o apóstolo Pedro dessa situação terrível da qual ele se encontrava, preso injustamente, seus dias contados, numa noite anterior? Graças ao nosso Deus, os céus tocaram a terra. Sabe por quê, gente? É porque a igreja estava em oração fervorosa. Amém? Você faz parte da igreja do Senhor, querido? Então, eu e você, Deus está contando conosco, como povo de Deus, para estarmos intercedendo e orando pelas pessoas que estão sofrendo, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Será que quando você ora, amado, você só se lembra da sua dificuldade? Ou você ora pelos outros? Quando você ora diante de Deus, você só fica pedindo bênção, ou também pede para que Deus abençoe outras pessoas? Aqui nós vemos uma igreja unida. Nós vemos uma igreja que se movia em prol do outro, em prol, aqui no caso do apóstolo Pedro, que estava preso. Nós vemos uma igreja animada no Senhor, motivada em Deus. Uma igreja com oração incessante, ou seja, contínua. Estavam orando incessantemente em prol de outro que estava sofrendo. Será que nós, como igreja, temos lembrado daqueles que estão sofrendo lá fora? Ou temos um olhar de desprezo, de crítica, de murmuração, de fofoca, de falar mal, de jogar para baixo, de criticar, de julgar? Ou temos nos levantado como povo de Deus para interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão na cárcere, por aqueles que estão debaixo dos grilhões de Satanás, por aqueles que estão em dificuldade, por aqueles que estão enfermos? Amado, quando nós oramos e intercedemos pelos outros, Deus se preocupa e cuida daquilo que é nosso. Amém, querido? Você pode esquecer o problema que você está passando, amado. Se você se levantar como intercessor, você passa de nível daquele mero pedinte para alguém que se torna um guerreiro espiritual, como diz em Efésios 6. O guerreiro espiritual o tempo todo está de joelho prostrado, clamando pelo outro, intercedendo pelo outro. Ele não tem tempo nem de orar pelo seu, porque ele lembra dos outros, ele cuida dos outros no mundo espiritual, na oração, na intercessão, por entender que ele faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e que Deus está contando com ele.
como alguém que está na brecha, como alguém que está ali de joelho prostrado, orando incessantemente por aquele que sofre, por aquele que padece, por aquele que está em dificuldade. Ou geralmente, qual é a tua sensação? Quando o outro está em dificuldade, você se alegra na dificuldade do outro? Você julga o outro, você critica, você fala mal, você fofoca. Irmãos, nós temos que nos levantar em oração fervorosa como igreja do Senhor Jesus, se queremos que os céus toquem na terra. Amém? Eu tenho certeza que o apóstolo Pedro foi libertado de maneira miraculosa, sobrenatural, porque Deus ouviu o clamor da igreja que estava orando na casa de Maria. Amém, amados? Oração incessante, oração nas casas. Será que a tua casa é uma casa de oração? Você ora pelos teus filhos, você ora pelo teu casamento, mas também você ora pelos teus parentes, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, pelos demais irmãos. Aqui nós vemos uma oração altruísta, uma oração que se preocupa com o outro, uma oração que se sacrifica, que se entrega, que se une, que busca comunhão, que intercede por aquele que está sofrendo. E que Deus ouve. Ou só temos tido orações egoístas, se preocupando apenas com o nosso umbigo, amados? Não é que a gente não possa orar pelas nossas coisas, nós podemos. Mas Deus quer nos levar a um nível superior. Amém? Um nível de intercessor. E quantos intercessores Deus vai levantar nessa noite? Levanta a mão, no nome de Jesus. Fala comigo, Senhor, eu quero ir para esse nível mais alto. É um nível de intercessão. É quando você vai orar pelos outros, esquecer dos seus problemas, porque quem vai cuidar dos seus problemas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amados. Eu aprendi isso com o Senhor. Nós fazemos isso todos os dias, os pastores e obreiros, nós oramos pelas pessoas, pelas necessidades, pelos enfermos, pelas casas, pelas famílias. Irmão, quando a gente termina a oração, a gente até esquece de orar pela gente. É ou não é, Carmen, Matias, toda a turma aqui? Porque a gente sabe que quem vai cuidar das nossas coisas é Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Nós como igreja precisamos amadurecer, precisamos ser essa igreja fervorosa, essa igreja que ora nas casas, essa igreja altruísta e não egoísta. Precisamos orar com propósito, precisamos orar com unidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? O que 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, diz a palavra de Deus, eu, o Pai, vos farei. Deus fará. É promessa do Senhor. Quando 2 se unem em oração, a igreja ali está formada. O clamor sobe aos céus, e os céus tocam na terra, e o milagre acontece, a vitória vem, a bênção é alcançada, as coisas acontecem porque o céu é movido até a terra, através de 2 que se levantam em oração diante do Senhor. Amém, amados? Será que você vai se levantar como um guerreiro espiritual, como um intercessor, no nome de Jesus? Querido, suba esse nível mais alto, de alguém que está na brecha, de alguém que está como um intercessor, um guerreiro espiritual do Senhor. O livro de Efésios, ele se resume em 3 princípios. Primeiro, de 1 ao capítulo 2, quem você é em Cristo. Depois do 3 até o 6, 9, qual deve ser o comportamento do cristão. E a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, como o cristão pode se tornar um guerreiro espiritual. Primeiro, você precisa saber quem você é em Jesus. Segundo, você precisa andar na linha, ou seja, ter um comportamento conforme diz a palavra de Deus. E por último, o terceiro nível, nível de maturidade, um nível, sabe, ultra mega plus, powerful ranger. Brincadeira. Estou brincando, gente. Acostumado a pregar com jovens, né? A gente usa essas palavras. Mas assim, algo sobrenatural, algo poderoso, algo maduro, algo sábio, um plus de Deus é isso. É te fazer um guerreiro espiritual, um intercessor de Jesus. Alguém que já não se preocupa com as suas coisas, que já não fica olhando para o seu umbigo, mas alguém que dobra o joelho e vê a necessidade do outro, a necessidade da igreja, a necessidade dos perdidos, a necessidade daqueles que precisam que os céus toquem a terra, através de um intercessor e de uma igreja que ora.
Amém, amados? Esse é o primeiro ponto. Quando os céus tocam a terra, é quando a igreja está em oração fervorosa. Quando os céus tocam a terra, é porque tem anjos se movendo do meio do povo de Deus. Glória a Deus, querido. Você acredita nisso de todo o coração, conforme diz a palavra de Deus? Nós vemos vários episódios na Bíblia de anjos tocando, né? Jacó viu as portas do céu, uma escadaria para os céus, anjos subindo e descendo. Nós vemos, né? Manoa, o pai ali de Sansão, tendo uma visão espiritual, um anjo aparecendo para ele. Nós vemos vários episódios, Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos os grandes homens de Deus viram. Eliseu viu carruagens de fogo, viu coisas extraordinárias, porque eram homens de oração. Era Deus se movendo através dos seus anjos. E aqui nós também vemos esse episódio, versículo 7, eis porém, enquanto a igreja estava orando, clamando, invocando, sabe, Pedro já estava com seus dias contados, segundo Satanás havia traçado aquela coisa, através da personificação de Herodes, mas eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, no versículo 7, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele, o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo do Senhor, cinge-te, e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Precisamos prestar atenção nos verbos aqui. Primeira coisa que aparece, quando o anjo entrou, aquela casa com certeza era um lugar subterrâneo, obscuro, trevoso, tenebroso. Quando o anjo chegou, iluminou o ambiente. Amém, irmãos? Talvez você esteja vivendo trevas espirituais, trevas morais, uma situação tenebrosa, uma vida cinzenta, mas quando o anjo do Senhor entrar na sua vida, a glória do Senhor, a palavra que nos ilumina, tudo vai ser iluminado na sua vida. Amém? É tremendo isso, amados. O anjo entrou e iluminou aquela prisão que estava tenebrosa. Segunda coisa que acontece, o anjo chegou e tocou em Pedro. Talvez você precise disso, de um toque de Deus, de um despertar de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que está disponível isso para você, um toque de Deus, uma visitação do alto, um despertamento espiritual na sua vida, um milagre, uma maravilha. O anjo entrou, iluminou e tocou Pedro e o despertou. Amém? E logo depois que aconteceu esse despertamento, iluminou, tocou e despertou. E logo em seguida ele falou, levanta-te, Pedro. Talvez você chegou aqui nessa noite acabado, sabe, em crise, em dificuldade, desanimado, triste, assolado, em trevas ou em situações tenebrosas na sua vida, querido. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é levanta-te no nome de Jesus. O anjo de Deus está contigo, Deus pode mudar a tua sorte, a tua vida, a tua história. Deus tem seus anjos a serviço daqueles que vão herdar o reino de Deus. Eu preciso estar no reino, eu preciso estar nele, eu preciso estar conectado com o céu, eu preciso estar em oração, e aí os anjos de Deus estarão ao meu serviço. Amém? São mensageiros de Deus. A palavra anjo no original significa angelos, significa anjo, mensageiro. São os mensageiros de Deus, são os servos dos santos, são aqueles que estão ao nosso serviço para ministrar da parte de Deus. É claro que eles não aparecem, senão nós ficaríamos apavorados, como diz o pastor Valtenir ensinando, ele tem uma palavra específica sobre o ministério dos anjos. Eles não aparecem visualmente, geralmente para nós, senão nós ficaríamos assustados com a grandeza, o esplendor e a glória de um anjo. Apesar que de vez em quando Deus mostra para algumas pessoas. Sim ou não? Uma vez eu me lembro, estava lá em Belém pregando, uma irmãzinha chegou se tremendo toda depois do culto, e ela falou para mim, toda se tremendo, ela falou, pastor, enquanto você estava ministrando a palavra, eu vi um anjão de 3 metros de altura, com as asas assim atrás do Senhor, manifestando a graça e a glória de Deus através da sua vida. Querido, eu fico todo arrepiado só de lembrar disso. E eu creio que existem anjos nesse lugar. Existem anjos de Deus disponíveis para a sua vida. Se você é herdeiro do céu, se você é filho de Deus, você pode invocar o nome do Senhor. Não precisa invocar o anjo.
Você vai invocar o nome do Senhor, clamar a Ele e pedir que Deus envie os anjos a teu favor. A oração não é para anjo, a oração é para Deus. É para Deus Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração. Eu peço ao Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. E o anjo falou, e Deus está falando para mim e para você: levanta-te, meu irmão. Não fique prostrado, não fique na cinza, não fique caído. Levanta-te no nome de Jesus. Te levanta no Senhor, não fica desanimado, não fica abatido. Levanta-te, diz o Senhor nessa noite. E quando ele se levantou, a Bíblia diz que as cadeias caíram. Os ferrolhos, os grilhões, as amarras, as maldições, as doenças, os problemas, as dificuldades vão cair, se nós nos levantarmos no Senhor. É necessário um passo de fé, se levantar primeiro, para que os grilhões caiam. Mas quem vai fazer os grilhões cair é o nosso Deus Todo-Poderoso. Levante-se, meu irmão, e as cadeias vão cair no nome de Jesus. O anjo também falou: cinge-te, cinge os teus lombos, ou seja, aperta ali o teu cinto, ajeita a tua roupa, coloque a sandália nos teus pés. Sandália simboliza os fundamentos do reino de Deus, porque a gente fica sobre as sandálias, sim ou não? Sobre ela significa os fundamentos do reino de Deus. Troca a sandália velha, não anda descalço, coloca sobre a tua vida a palavra de Deus, os fundamentos do reino de Deus, aquilo que é de Jesus, o único fundamento da nossa vida. Coloca as sandálias da pregação do Evangelho também, como diz a palavra de Deus. Cinge os teus lombos com a verdade, com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça de Deus. Se revista do Senhor e na força do teu poder, do seu poder, do poder de Deus. Levante-se, meu irmão, e os grilhões vão cair no nome de Jesus. Quando a igreja ora, os anjos se movem dos céus sobre a terra, porque os céus tocam a terra através da oração fervorosa da igreja de Deus. E aí a Bíblia diz que ele também colocou sobre si a capa. O anjo falou: coloca a capa, cinge-te, coloca a sandália, veste a tua capa. A capa simboliza proteção, significa cobertura espiritual, irmão. Você não pode ficar uma ilha isolada, solitária, sem ninguém, sem prestar conta para a igreja, sem estar conosco, sem caminhar com um grupo cristão, sem ter cobertura espiritual, liderança, pastores, pessoas que cuidem de você, que orem pela sua vida. Nós precisamos de proteção. A capa simboliza proteção. Igual os irmãos que estão indo lá para Cascavel, eles estão saindo daqui, indo para lá, mas quando chegar lá, eles têm que buscar uma igreja, uma proteção, uma capa, uma cobertura espiritual onde eles estiverem. Amém? Como um guarda-chuva para proteger das tempestades da vida. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de cobertura, nós precisamos dos nossos irmãos. Os nossos irmãos nos cobrem em oração, abençoam a nossa vida, nos protegem, nos guardam. É isso que simboliza a capa. E o anjo também fala: olha, siga-me, põe a capa e segue-me. Isso fala de direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. Enquanto o anjo guiava Pedro, o que aconteceu? As portas se abriram automaticamente. Primeiro portão automático. De maneira milagrosa. Pedro achava até que era uma visão, mas daí quando ele viu os portões de ferro ali, se abrindo, ele saindo depois de passar pelos sentinelas. Quem são esses sentinelas? Eram os soldados, 16 que estavam cuidando deles. Provavelmente ficaram adormecidos. De maneira milagrosa, miraculosa. E Pedro saiu livre e liberto pelo poder de Deus. Amém, querido? Quando Deus te direciona, Ele te liberta. Ele quebra os grilhões de Satanás. Ele destrói tudo aquilo que o diabo fez na tua vida. Ele coloca a capa sobre você. Ele coloca a justiça de Cristo. Ele protege, te guarda, te cinge. E muda as sandálias dos teus pés. E te dá direção, te dá um encaminhamento. E no final a Bíblia diz que as portas se abriram. Quantos querem que as portas se abram em 2016 no nome de Jesus? Mas olha aqui, tem uma sequência: iluminação, toque de Deus, despertamento, cadeias caindo,
trocando as sandálias, colocando a capa, se cingindo, buscando a direção de Deus, aí então as portas se... Às vezes a gente quer queimar etapas do reino de Deus. Já quer logo que as portas se abram. Mas não quer ser iluminado, não quer ser despertado, não quer ser tocado, não quer que as cadeias caem, ficam presos ao passado, ao pecado, às situações, a embaraços, não querem colocar debaixo da sua vida as sandálias do reino de Deus, os fundamentos do reino de Deus, a palavra de Deus na sua vida, fundamentando a sua vida e mudando a sua história. Aí a porta que abre não é de Jesus não, irmão. É a porta do cão. Da mesma maneira que Deus abre portas, o diabo também abre. Aprenda isso. Mas quando a porta que Deus abre, querido, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, querido, é abençoada, é abençoadora, é próspera, é tremenda. Ela não acrescenta em dores. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta em dores. A bênção de Deus não promove sofrimento e dor, não. É ou porque a gente tomou uma decisão errada, ou porque o diabo tem se levantado contra nós. Mas a bênção de Deus não acrescenta dores, não. Ela é abençoada, ela é completa, ela é plena, ela é tremenda. Se você quer portas abertas para 2016, seja iluminado, seja tocado, seja despertado, seja levantado no Senhor, que as cadeias caiam sobre a sua vida, que você calce as sandálias, que você seja protegido com a capa do Senhor, a cobertura espiritual, busque a direção do alto, aí sim as portas vão se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ensinamentos nesse trecho da palavra de Deus. E por último, amados, quando os céus tocam na terra. Quando é que os céus tocam na terra? Primeiro, quando a igreja está em oração fervorosa. Depois, quando os anjos de Deus se movem no meio do povo de Deus. E por último, é porque Deus tem prazer em nos surpreender. Amém? Todo aquele povo que viu aquela cena, aquela situação, ficou surpreendida pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Pedro ficou extasiado. Primeiro ele pensou que era uma visão, depois ele viu que era real. Aquilo que Deus faz na nossa vida é real, irmãos. É tremendo, sim ou não? Não é teoria, não é o mundo das ideias, não é uma religião vazia, não, é vida com Deus, são experiências reais. É o cuidar de Deus, são livramentos, é misericórdia, é milagre, é bênção, é cura, é transformação. São coisas tremendas que Deus faz. Agora eu estou trazendo à memória cenas dentro da minha família. A minha mãe com nódulo na cabeça durante 3 meses na UTI, ali internada. E meu pai junto conosco, ali numa cama, com os joelhos dobrados, orando para que a minha mãe fosse curada. O que aconteceu, amados? Ela se levantou e até hoje está servindo o reino de Deus. E prega a palavra no Brasil inteiro, para as mulheres, para os casais, junto com meu pai, escritora de livros, é uma mulher extraordinária de Jesus. Porque uma família, dentro de uma casa, surgiu oração fervorosa. A minha irmã, com 3 anos de idade, teve uma parada cardíaca, faleceu durante 3 horas. O que aconteceu? Meu pai botou todos os filhos rodeados na cama, orando e clamando, porque não aceitou a morte da minha irmã. Deus deu uma direção para o meu pai, ele foi para debaixo do chuveiro, primeiro ungiu ela com óleo, chamou um pastor que morava na frente da nossa casa, colocou debaixo do chuveiro, e a hora que o chuveiro começou a cair, do alto da cabeça à planta dos pés, a vida voltou, a vida da minha irmã, querida. Está lá servindo ao Senhor, lá em Imperatriz do Maranhão, é uma pastora, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, com 3 filhos. Quando a igreja ora, os céus tocam a terra. Quantos querem que os céus toquem a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você colocar a mão? Eu quero profetizar que os céus vão tocar a tua vida, querido. Os céus vão tocar a tua casa. Os céus vão tocar tudo aquilo que você colocar a mão, em nome de Jesus. Deus é tremendo, querido. Eu não estou contando algo que eu li no livro, eu estou contando algo que aconteceu dentro da minha casa. O meu irmão com 7 anos apareceu Jesus numa noite, ele dormindo no dia do aniversário, no dia anterior ao aniversário dele, Jesus apareceu para ele à noite, ele tinha diabetes do tipo daquele que é incurável, que é genético. Jesus apareceu para ele à noite e falou, você está curado, meu filho. Ele acordou de manhã cedo, a mãe preparou aqueles bolos, aquelas coisas, e um bolinho especial para o meu irmão.
Meu irmão chegou para minha mãe e falou, não, eu não quero esse bolinho dietético aí não. Eu quero comer aquele bolão gostoso, todo mundo vai comer. Aí a minha mãe falou, não filho, você não pode, não sei o que. Ele falou, não, eu posso. Jesus apareceu para mim à noite e a partir de hoje eu estou curado no nome de Jesus. Está servindo o Senhor lá na África, fazendo casas-abrigos, tem um trabalho lindo chamado Projeto ID África, servindo ao Senhor, ganhando muçulmanos para Jesus. É um pastor, é um homem de Deus, um missionário, cuidando de mais de 150 órfãos, num país que tem mais de 60 mil órfãos. Porque os céus tocam a terra. Quando a igreja ora, quando os anjos de Deus se movem, e quando eu e você somos surpreendidos pelo poder de Deus. Pedro ficou extasiado. Rod, significa rosa, aquela jovenzinha que a Bíblia fala, se alegrou tremendamente. E até esqueceu o apóstolo Pedro na frente da porta. E por último, os irmãos acharam que era um anjo lá que tinha assustado a Rod, né? A Rosinha de Jesus. Quando foram ver a Pedro berrando, pedindo para abrir a porta que ele queria entrar. E os irmãos ficaram atônitos. Sabe o que significa a palavra atônitos no original? Maravilhados, surpreendidos. É o que Deus vai fazer comigo e com você no nome de Jesus. Quantos querem ser maravilhados e surpreendidos por Deus no ano de 2016? Levanta a mão comigo com fé no coração e diz, Senhor, eu quero ficar maravilhado e ser surpreendido com o teu poder. Glória a Deus, amados, eu creio que nós seremos surpreendidos por Deus. Eu creio que nós ficaremos maravilhados com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu creio, amado, não foi à toa que Deus colocou essa palavra no meu coração. E essa palavra é para você no nome de Jesus. Recebe aí, guarda no seu coraçãozinho. Leva para casa, creia que Deus é tremendo. O poder de Deus foi proclamado logo depois dessa grande libertação. Aos irmãos, aos apóstolos, aos gentios, aos judeus, a todos, e o evangelho se espalhou por toda a terra. Por quê, amados? Porque a igreja se levantou em comunhão, porque a igreja se levantou em oração, porque a igreja se levantou em unidade, e o poder de Deus, sobrenatural de Deus, foi liberado sobre a terra. É os céus tocando a terra. 3 coisas que nós aprendemos: oração fervorosa, anjos se movendo, e Deus nos surpreendendo. Vou repetir: oração fervorosa, anjos se movendo e Deus nos surpreendendo, amados. Por quê? Porque Deus tem esse prazer de produzir alegria extraordinária, testemunho ousado na sua e na minha vida, e salvação poderosa para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que eu sirvo. Será que é o Deus que você serve também? Não fique desanimado. Levanta-te no Senhor. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te iluminar. Deixa Deus te cingir. Deixa Deus colocar a capa dele sobre você, protegendo e guardando a sua vida espiritualmente, amados. E siga a sua orientação, a sua direção. Porque Deus pode fazer coisas extraordinárias e maravilhosas, que nós, eu e você, ficaremos atônitos, extasiados, espantados, alegres e felizes com as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Você pode se colocar de pé na presença do Senhor. E essa palavra é para você também que está nos ouvindo pela rádio, pela internet. Receba essa palavra do nome de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente, nós vamos levantar um momento de oração fervorosa aqui como igreja do Senhor. Queria chamar aqui na frente quem está passando por qualquer momento difícil, uma luta, uma tribulação, quer que uma porta se abra, está com alguma enfermidade, alguma luta, alguma dificuldade na casa, nas finanças, algum problema que você está enfrentando, algum gigante, vem aqui na frente, querido. Saia do seu lugar, tenha coragem, vem aqui na frente. Eu tenho certeza que Deus pode fazer coisas tremendas a partir dessa noite na nossa vida. Deus vai te surpreender. Você vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer na tua vida e você vai testemunhar. Como Pedro testemunhou, eu e você vamos testemunhar os grandes feitos do Senhor na nossa vida.
Querido, não vai embora. Você que faz parte da igreja, que não vai vir aqui na frente, se espalha aqui pelas laterais, amados. Está vindo bastante gente, glória a Deus. Respondendo ao chamado de Deus, diante do altar do Senhor. Você que está aí atrás, vai fechando os seus olhos, estendendo a sua mão aqui para frente. Venham mais para frente, gente, que tem espaço aqui na lateral. Chegam mais para frente, todo mundo. No nome de Jesus, eu creio que Deus está aqui, amado. Você crê? Começa a invocar o nome do Senhor aí, estender suas mãos aqui para frente. Você faz parte da igreja de Deus. A oração fervorosa está na sua boca. A palavra de Deus está na sua boca e no seu coração, diz lá em Romanos. E eu creio nisso. Você que tem o coração alinhado com o céu, você que vai deixar de só orar por você, mas vai orar pelos outros, começa a se levantar agora, como um guerreiro espiritual, como intercessor. A oração fervorosa atrai a glória de Deus, atrai os anjos de Deus se movendo, e Deus nos surpreende com milagres e maravilhas no nome de Jesus. Levanta um clamor agora, estende a mão aqui para frente, começa a orar agora no nome de Jesus. Eu creio, ó Deus, nesta palavra. Eu creio que os céus podem tocar a terra, Jesus. Eu creio que grandes milagres e maravilhas podem acontecer neste lugar. Eu creio que esta é uma igreja fervorosa, é uma igreja avivada, é uma igreja poderosa, é uma igreja que ora, Pai. Durante o culto, vários momentos de oração, porque nós dependemos do Senhor, nós cremos que Deus está no nosso meio. Ó Deus, acampa os teus anjos ao nosso derredor. Senhor, movimenta este lugar com milagres e maravilhas. Vai salvando as casas, as famílias, os casamentos, a vida dos filhos. Vai operando milagres financeiros. Vai abrindo as portas de trabalho, de emprego, de negócios. Ó Deus, vai abençoando os teus filhos nos estudos, ó Deus, no vestibular, seja onde for, nos concursos públicos, ó Deus. Vai abrindo portas, vai iluminando, vai despertando, vai tocando o teu povo, vai derramando graça, unção, poder sobre cada um. Todos vocês, demônios, têm tentado embaraçar, atrapalhar, impedir a chegada de bênçãos, de milagres e maravilhas na vida do povo de Deus, vai caindo fora agora. Ouçam, demônios, nós falamos com vocês na dimensão do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Como guerreiros espirituais, nós determinamos agora: pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, toda a semente maligna de desânimo, de fracasso, de derrota, vai caindo fora, enfermidade, praga, chaga, maldição, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem arquitetado, projetado, vai caindo fora agora. Pega todo o teu lixo e sai agora, em o nome de Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. Sai agora no nome de Jesus. Vai caindo fora, seja amarrado, amordaçado, imobilizado, caçado pelos anjos poderosos do Senhor e levados agora, onde Jesus determinar. Nós decretamos a falência de Satanás e seus demônios e de toda a obra do diabo. Pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões e de todo o poder do inimigo e declaramos a vitória soberana de Jesus Cristo, a majestade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Venha a nós o teu reino, Senhor Deus Todo-Poderoso, e o reino do teu Filho Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque teu é o reino, o poder e a glória. Levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, fujam eles de diante de ti, aqueles que aborrecem o teu nome. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos que a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós e nós tomamos posse pela fé. É nossa herança, pelos méritos de Cristo. Foi conquistado na cruz do Calvário e na ressurreição do nosso Mestre. Por isso nós tomamos posse e já te agradecemos pelo nosso milagre, pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelo extraordinário de Deus que o Senhor fez nessa noite. Em o nome de Jesus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alto. Aleluia! Aleluia! Toda a honra, toda a glória, todo o poder sejam dados a Jesus, o nosso Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Manifesta o teu poder, estende a tua mão poderosa.
em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, o negócio foi forte. Quase caí aqui. Fiquei até tonto.